Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E a gente começa essa edição falando de economia e, aliás, com um alerta. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, em setembro, a inadimplência chegou a 8 em cada 10 lares brasileiros. O aumento das dívidas das famílias neste ano avançou e bateu recorde, limitando a capacidade de consumo da população e impulsionando a inadimplência. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o número de famílias endividadas atingiu 79,3% do total de lares no país em setembro. Nas casas com renda inferior a 10 salários mínimos, o endividamento superou os 80% pela primeira vez. A data considera dívidas a vencer no cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e de casa. Ao mesmo tempo, o número de pessoas que atrasaram o pagamento de contas de consumo ou de dívidas também cresceu em setembro, alcançando 30% do total de famílias no país. A terceira alta consecutiva levou o indicador ao maior percentual da série histórica iniciada em 2010. O alto patamar de endividamento e de inadimplência acontece em um momento de puxada nos juros para conter a disparada da inflação. A taxa básica da economia, fixada pelo Banco Central, está em 13,75% ao ano, o maior patamar em 6 anos. E olha só que boa notícia, o estado de São Paulo cancelou a cobrança do IPVA de 228 mil veículos de motoristas que têm algum tipo de deficiência. A pessoa que se enquadra nessa situação e pagou o imposto pode até resgatar o valor. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo retirou a cobrança do IPVA de 228.337 veículos de propriedade de pessoas com deficiência. Os donos dos carros que já eram isentos em 2020 e 2021 continuam sem a obrigação de pagar o tributo desde que não tenha feito a transferência do veículo. A cobrança do IPVA para esse grupo, que estava suspensa até o dia 30 de julho deste ano, foi cancelada em definitivo. O beneficiário que pagou as parcelas do imposto no início do ano, antes da suspensão, pode pegar o dinheiro de volta sem precisar solicitar. Os valores estão disponíveis no Banco do Brasil por 2 anos, bastando apresentar o documento de identidade original do proprietário com foto e o certificado de registro e licenciamento do veículo para sacar o valor. O valor venal do veículo para o exercício de 2022 está entre 70 e 100 mil reais. Se passar deste limite, o proprietário não tem direito à isenção. A medida vai ser mantida para o IPVA 2023. As pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual ou mental ou autista no sistema de veículos que compraram um carro e têm direito ao benefício devem fazer o pedido de isenção de IPVA na Secretaria da Fazenda de São Paulo até o dia 30 de novembro. E vamos às notícias internacionais. O Reino Unido terá um novo primeiro-ministro na próxima semana. O Partido Conservador já trabalha em um nome para substituir Liz Truss, que ficou apenas 6 semanas, exatos 44 dias no cargo. O Reino Unido pagou juros recordes por suas emissões de títulos da dívida em setembro, em um cenário de aumento da inflação e queda nas vendas no varejo, em meio à crise política e econômica do país. Em um momento de incerteza que se aprofundou na quinta-feira com a renúncia da primeira-ministra Liz Truss, os indicadores econômicos refletem a instabilidade política. Os juros da dívida britânica alcançaram 7 bilhões e 700 milhões de libras em setembro. O valor é 2 bilhões e meio a mais do que no mesmo período em 2021, o nível mais elevado desde o início da série de estatísticas mensais em 1997. O Escritório Nacional de Estatísticas informou em um relatório divulgado nesta sexta-feira que, desde meados do ano passado, a carga da dívida do Estado aumentou consideravelmente, mas não por um aumento da dívida, e sim em grande medida devido à inflação. Em meio ao caos e incerteza política, o país registra os piores índices de inflação do G7,
com um aumento de mais de 10% dos preços ao consumidor, crescimento nulo, crise energética e aumento do custo de vida. Este cenário pesou consideravelmente no consumo e as vendas no varejo caíram 1,4% em setembro, na comparação com agosto, mês em que a queda foi ainda mais acentuada e registrou 1,7%. Olha, e ainda sobre esse assunto, o novo premier não terá vida fácil. Isso porque ele terá que lidar com os desafios econômicos de um país que registra uma das piores inflações em 40 anos. O Partido Conservador Britânico inicia nesta sexta-feira uma campanha frenética para definir o sucessor da primeira-ministra demissionária Liz Truss, com boatos de uma provável tentativa de retorno ao poder de Boris Johnson. Depois de passar apenas 44 dias no cargo, a líder conservadora anunciou a renúncia na quinta-feira. O curto período foi marcado por uma crise econômica desencadeada basicamente por suas próprias decisões. Truss admitiu que não pode cumprir com o mandato para o qual foi eleita, depois que abandonou seu polêmico pacote de grandes cortes de impostos e enfrentou uma rebelião entre os deputados conservadores. Truss sucedeu a Boris Johnson em 6 de setembro, após uma campanha de várias semanas contra Rishi Sunak, e prometeu reformas profundas diante do aumento do custo de vida no país. O então rival e ex-ministro das Finanças, que havia alertado para as consequências desastrosas do plano fiscal de Truss, passou a ser considerado um dos favoritos para assumir o posto de chefe de governo. Mas entre os aspirantes também aparece o nome de Boris Johnson, apesar dos escândalos que marcaram seu mandato e de sua reduzida popularidade ao deixar Downing Street. Outros possíveis candidatos se mantiveram discretos até o momento. O processo de escolha do novo líder conservador vai acontecer em 28 de outubro. E olha só, essa agora é para os amantes do automobilismo. É que acontece em São Paulo uma exposição que conta a história dos 50 anos do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Acompanhe. O Neto Machado e o Carlos, que fazem parte do grupo Confraria Grid, logo que souberam, vieram ver a trajetória dos grandes prêmios. O evento celebra os 50 anos de Fórmula 1 no país. É paixão mesmo, é paixão pelo automobilismo desde o tempo de Jacarepaguá ainda. A gente era moleque e ia acampar lá para assistir corrida, fazer um bate e volta. Logo na entrada, o visitante vai ver pela primeira vez o troféu exposto de José Carlos Patti, que dá hoje nome ao Autódromo de Interlagos. A corrida, que começou a acontecer primeiramente em São Paulo, foi transferida durante 10 anos para Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, para que o autódromo fosse reformado. Recentemente, as competições voltaram a acontecer na capital paulista. A exposição apresenta algumas curiosidades. Os fãs do automobilismo vão ter na exposição uma grande oportunidade de entrar num verdadeiro túnel do tempo e visitar carros históricos, como essa réplica da Lotus de Ayrton Senna de 1985. Aqui nesse espaço são reunidas memórias de tio e sobrinho com os macacões de Bruno e Ayrton Senna. Gostei dos carros, dos pilotos, os macacão deles, né, assim, e tirar uma foto, registrar tudo para mim estar mostrando para meu filho e os familiares e os amigos. A exposição ainda conta com simuladores para quem quer ser piloto por um dia, levando o visitante a vivenciar uma experiência única. A gente tem aí os nossos monitores com as bandeiradas, fazendo você vivenciar também a regra da Fórmula 1. A gente trouxe muito acervo também dos bastidores da Fórmula 1, de safety car, que é um lugar que às vezes a gente não tem acesso, ou que a gente às vezes nem conhece todas as regras da Fórmula 1. Então a gente também tentou trazer isso para o público também experimentar e vivenciar um GP como se eu estivesse lá dentro mesmo, como se eu fosse o próprio piloto. A expectativa dos organizadores é de que 200 mil pessoas visitem o local até o dia 20 de novembro. A Fórmula 1 está resgatando esse público de uma forma mais recente nos últimos anos. Então ver esse público aqui e ver quanto eles ficaram admirados com essa história de uma época que eles não conheciam e poder ver foto, ver capacete, ver essa memorabilia mesmo, foi muito legal. E olha só, para você que ficou com gostinho de quero mais, a exposição fica na Oca, no Parque do Ibirapuera.
Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!